E eu vou continuar de onde eu peguei com as crianças. Graciliano Ramos, na obra Vidas Secas, quase todos vocês devem ter tido de ler na escola, né? Para mim conhecer mais ou menos o enredo. Você tem, eu acho que é o Fábio lá, o protagonista. Vocês têm uma família inteira de pessoas que são retirantes, de certa forma eternos retirantes. Fugindo da seca, eles mudam de lugar várias vezes, vão de um lugar para outro. E o romance, na verdade, nos mostra que não é só a seca externa, mas que a seca externa interage com uma secura interna no coração deles. Tem cenas marcantes quando, por exemplo, o protagonista principal precisa sacrificar a cadelinha que está desdentada, que está... Como? Baleia. Ele precisa sacrificar a baleia, porque a baleia está desdentada, careca e velha. Se a gente fosse sacrificar todo mundo que está desdentado, careca e velho, metade de nós aqui está em sérios problemas. Senão agora, nos próximos 4, 5 anos. Mas o que o Graciliano descreve lá é uma situação onde a secura externa é um reflexo da secura interior. Algumas pessoas leem e falam que, na verdade, ele está mostrando que a secura externa causa a secura interior. Eu acho difícil essa compreensão. Eu acho que ele está mostrando o contrário. Porque essa seria quase que lugar comum. Seria a ideia de que você é feito pelo seu meio e que, então, se você vive num lugar violento, você vira violento. Eu não acho. Eu acho que ele é um pouco mais sofisticado que isso. Ele está mostrando que a secura externa, na verdade, é acompanhada por uma secura interior que é muito mais problemática. Eu não quero gastar tempo aí só discutindo a obra, mas o conceito. E eu creio que em vários sentidos a gente experimenta em momentos da vida essa luta interior para não ficar seco, para não experimentar essa secura. Essa tensão que existe entre a vontade de ter compaixão, entre a necessidade de experimentar amor e, ao mesmo tempo, a canseira de tanta luta. Vamos lá, pergunta rápida. Para todos vocês essa semana, qual foi a primeira sensação quando vocês ouviram que o ministro da Saúde estava saindo, que o Teixe estava saindo? Eu vou descrever a minha. Ah, não. De novo. Aonde que isso está indo? O que vai acontecer? Porque a situação é aquela, né, quando a gente acha que não pode ficar pior, fica um pouco pior, né? Onde a gente acha que bateu no limite do quanto as pessoas podem espremer, e de repente a gente vê governador fazendo decreto que proíbe no território do Estado qualquer missa, qualquer cerimônia religiosa, qualquer culto, proibir culto. O cara nem para pensar que ele não está proibindo o ajuntamento, ele está achando que por lei ele vai proibir. E a Constituição diz que o governo não pode de qualquer forma cercear a ação religiosa. E aí a gente ouve uma coisa dessa e fala... Não. Agora, tem momentos nos quais a gente ouve, se enche de ira e fica bravo. Tem momentos nos quais a gente ouve... Já que eu falei do Graciliano, vamos falar de outro. A gente ouve e dá vontade de dançar um tango. Para quem não sabe, eu estou me referindo ao poeta que fala da tuberculose e fala fazer o quê? Dança um tango. Não tem mais nada para fazer. Está tudo perdido. Num lado, a gente quer dizer, não tá tudo perdido. Nunca está tudo perdido. A gente sabe instintivamente, mas além de saber instintivamente para aquele que é crente, ninguém quer dar o braço a torcer e dizer está tudo perdido. Porque o suicídio existencial é horrível. Há várias formas de se morrer, não é só morrer fisicamente. Dá para morrer por dentro, quando você sente que não tem mais esperança, que acabou, que não tem mais nada, que não restou mais nada. Só a sequidão.
Ezequiel estava experimentando um momento assim, e ele tinha um papel a fazer, ele tinha que pregar. Eu consigo me colocar nos sapatos de Ezequiel ali, porque eu sei que eu tenho um papel, eu sei que eu tenho uma mensagem a anunciar como pastor, como pregador do evangelho, mas em alguns momentos a crise é comigo mesmo, de olhar e falar, de que adianta? De que adianta? O que Deus faz com Ezequiel é espetacular. O que Deus ensina para a gente por causa de Ezequiel mostra a importância de Ezequiel e do legado dele para nós, ou do legado da interação de Deus com Ezequiel para nós. Vamos ler o trecho? Se você tiver com a Bíblia aí, abre ela no livro de Ezequiel, logo antes de Daniel. Capítulo 37, eu vou ler os versos 1 a 14 só. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o espírito de vós em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso. Essa é a visão. Então me disse, agora vem a explicação, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Para mim é onde pega é aqui. Porque tirando todo otimismo romântico, eu tenho certeza que cada um de vocês, aqui presentes comigo e quem está distante, já experimentou um momento no qual, às vezes a gente tem coragem de admitir, às vezes nem para a gente mesmo admite, mas a melhor forma de expressar é dizer, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Então Deus diz, filho do homem, no versículo 11, estes ossos são a casa de Israel, aqueles que estão se sentindo secos, exterminados e desesperados. Portanto, profetiza e diz para eles, assim diz o Senhor Deus, abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. O que acontece aqui é que Deus faz um movimento duplo. Ele coloca ali Israel como um caso concreto, uma ilustração concreta do que ele está fazendo. Aliás, se eu pegar Israel como a ilustração concreta, o caso concreto, Deus usa uma imagem, uma metáfora, para construir
um ensino sobre o que ele vai fazer com Israel. Então você tem uma imagem de uma situação concreta. Israel quebrou aliança, Israel se afastou de Deus, Israel está brigado com Deus, o povo corre atrás de ídolos, cada um corre atrás dos seus próprios interesses. E toda vez que acontece isso, Deus pega e manda uma disciplina, e geralmente ele usa povos estranhos para disciplinar. Aí Israel está sofrendo, a disciplina é pesada, eles estão experimentando a seca exterior, mas ela é ampliada pela sequidão interior. E o próprio Ezequiel está lutando com isso porque não está caindo a ficha do que Deus quer dele em Israel. Então Deus cria essa imagem dos ossos secos. E por essa imagem ele mostra para Ezequiel o que é que ele pode fazer, o que é que ele vai fazer. Então primeiro vamos destrinchar essa imagem e olhar para Israel como o caso concreto. O nome técnico que se daria para isso é o ectipo. É a situação concreta, o caso concreto. Olhando para Israel no estado em que estava, é como se Deus estivesse perguntando para Ezequiel: você acredita que a pregação pode trazer vida de volta para essa gente? Você acredita que o evangelho pode trazer solução para esse mundo onde ele está indo? Você acredita que o evangelho pode trazer resposta onde só tem sequidão, onde as pessoas não são nem mais capazes de ouvir o evangelho? A primeira coisa aqui é que a pergunta de Deus, acaso poderão esses ossos reviverem, ela implica em alguns pedacinhos da história que facilmente fogem para a gente. Tá? Ezequiel, ele não descreve o início dessa visão com pontos bobos. Todos os aspectos que ele põe ali são aspectos relevantes. Vamos destrinchar algum deles. Primeiro, quem levou Ezequiel a conseguir perceber o estado das coisas, a perceber o vale dos ossos, o estado da arte, o estado das coisas? O próprio Ezequiel foi muito esperto, analisou e percebeu que estava tudo seco. A maioria das pessoas passando por aquilo achava que estava tudo bem. As pessoas reclamavam e diziam: minha vida está seca, meu coração está seco, eu sinto sem esperança. Mas achavam que estavam vivos, que estavam bem, que estavam indo. Mas Ezequiel diz que Deus o levou para um lugar para ele ver o vale de ossos secos. A mão de Deus é que leva ele para ele conseguir ter essa percepção. Ele diz que Deus, então, aponta para ele a vastidão da sequidão. Olha em volta e vê. Não são poucas vidas secas. Não é como um romance que descreve a situação dos retirantes como uma situação distinta da de outras pessoas. É como se Deus estivesse ensinando para Ezequiel, para usar os termos do Graciliano, somos todos retirantes. Perceba a vastidão desse vale de ossos. Não é estar tudo dominado, é estar tudo ressecado. E aí então Deus faz uma questão que é para mostrar para Ezequiel que, a despeito dessa secura geral, Ezequiel precisa estar no ponto correto, com o coração no lugar certo, para não sair procurando fazer análises ou dar outras desculpas. Deus confronta Ezequiel com o óbvio. Podem ossos secos voltar a ser pessoas viventes? Dá para voltar atrás no tempo? Sempre tem uma pergunta, porque dizem que a esperança é a última que morre, né? Você vê, por exemplo, quando Lázaro morreu, que chegam para Jesus e falam assim, Jesus manda abrir a sepultura, e falam assim: mas ele já está morto há alguns dias, vai feder. E a gente sempre pensa que ele está falando, que o povo está falando assim: não, o cheiro ruim vai nos incomodar.
Mas não é bem isso. O que eles estão dizendo é o seguinte, a pessoa acabou de morrer, vai que dá para fazer um milagre ela ressuscitar. Mas já passou uns dias, já começou a apodrecer, como que vai fazer? Não dá mais. Vai que volta a viver, mas continua podre. Todo mundo morre de medo de um apocalipse zumbi, especialmente hoje, né? Mas aqui, Deus confronta Ezequiel com essa impossibilidade, quando ele fala, eles podem voltar a viver? Mas Deus esperava de Ezequiel exatamente a resposta que ele deu. Só tu o sabes. Só o Senhor sabe. Como vai ser o futuro, só o Senhor sabe. Mas se o Senhor disser que é possível voltar a ter vida onde só tinha ossos secos, então é possível. Humanamente, é como se a resposta de Ezequiel fosse: humanamente é impossível, mas eu não tenho coragem de responder humanamente quando eu estou falando com o Deus Altíssimo. Essa era a pergunta. A ordem, então, quando ele responde, é interessante que Deus não vira e fala, então eu vou te ensinar, é possível sim, eu consigo, você acertou muito bem na resposta, Deus se satisfaz com a resposta e dá uma ordem. Então profetiza aos ossos secos. Vamos ver se é... Você está falando que só eu sei? Vamos ver se você confia o suficiente em mim. Fala para esses ossos secos. E a resposta óbvia seria, mas... osso não ouve, Senhor. Osso seco não tem tímpano, não tem martelo, não tem bigorna, não tem cérebro para processar som. Não tem, não adianta eu falar, porque está tudo morto. A ordem que ele envolve, que ele recebe de Deus, é para falar para quem não pode ouvir. Para aquilo que está morto e destroçado. Mas é interessante que implícito na ordem de Deus, profetiza a esses ossos, tem uma promessa, não tem? Uma promessa implícita? Ou Deus está sendo sádico? Alguém aqui acha que Deus é sádico? Maltrata os outros? Então tem uma promessa que está sendo anunciada. Deus mesmo, então, faz com que esses ossos escutem a promessa. Quem não podia ouvir a promessa, ouve a promessa. Porque o Espírito de Deus testifica. Quem não tinha razão para ter esperança, recebe de Deus uma palavra de esperança, mesmo quando era incapaz de ouvi-la humanamente. Porque Deus o sabe. E o interessante é que no final do texto Deus fala, é bem importante vocês prestarem atenção nisso. No final do texto, Deus fala qual a razão desse processo todo, dessa restauração. Até disso que outros, alguém que não crê em Deus, poderia chamar de um mise-en-scène, de um teatrinho. Então sabereis que eu sou Deus. Deus está fazendo tudo isso daí para se mostrar, para se revelar. Quando a gente faz as coisas para se mostrar, é errado, porque a gente está se achando grande coisa. Quando Deus faz as coisas para se mostrar, não é para se mostrar na jactância de quem não tem. É para que nós gozemos ao máximo aquilo que ele realmente é. É como alguém que se desvela para que você possa apreciar a plenitude daquilo que está sendo visto, daquela beleza. E Deus diz, então sabereis que eu sou Deus. E ao restaurar as coisas, Deus então abre a possibilidade do futuro. Deus mostra que não é o fim, que não está tudo acabado, que toda vez que a gente acha que chegou o final, Deus abre uma porta, abre um caminho. Mas não teve restauração de vida ainda, né? Porque nesse primeiro passo, Deus mandou ele profetizar para os ossos, falar para quem não podia ouvir. Mas essa vida não vem de dentro, essa vida não é feita só internamente. Aí Deus diz, profetiza então ao Espírito.
dize ao Espírito, vem dos 4 ventos e assopra. Ezequiel recebe essa ordem e é de falar não só para os ossos que não podem escutar, mas de falar para o próprio Espírito de Deus. Profetizar para o Espírito de Deus. Como é que Deus pega um profeta? Que audácia Ezequiel responder a isso. Agora pensa, de certa forma, na sinuca de Ezequiel. Deus manda ele dar uma ordem para Deus. Se ele disser, não, Senhor, eu não posso profetizar ao Espírito, quem sou eu para profetizar ao Espírito? Ele está desobedecendo a Deus. Então o único ato de obediência dele é, o Senhor mandou, eu vou profetizar, vem Espírito e sopra dos 4 ventos. E o Espírito de Deus vem e traz a vida aos ossos. A audácia dele não tem a ver com ele mesmo. Ele não tem autoridade para fazer aquilo e muito menos para profetizar para o próprio Espírito. Mas ele obedece e testemunha aquele que fez ver os ossos, restaurou-lhe as condições de vida e agora traz nova vida. O Espírito vem dos 4 ventos e lembra que João aqui, eu acho que João estava pensando nisso quando ele, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Está falando dessa ação misteriosa do Espírito Santo que vem, sopra e traz vida onde não tinha. Nos versículos 14 ao 15 também de João 3, diz assim, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O Espírito vivifica aquilo que já está sendo restaurado por Deus. É uma ação que vem de fora para dentro. Deus está ensinando para Ezequiel que quando ele começa a fazer o trabalho, quando ele começa a trazer essa restauração, aquilo que está acontecendo internamente, aquilo que está acontecendo pela própria resposta à palavra, à ordem, à profecia divina, essa restauração que é simbolizada ali como os ossos se ajuntam de novo, os tendões e carne crescem, a pele vem e cobre, como se fosse começando a fazer pela parte material do ser humano, isso é complementado por uma ação que vem completamente de fora, onde o Espírito Santo traz vida. À medida que Deus nos traz pela palavra dele esperança para mandar para longe a sequidão das nossas vidas, fazer-nos entender que essa sequidão começa no coração. O propósito dele é mostrar que ele é Deus. À medida que ele faz isso, ele restaura as condições necessárias para que haja esperança, mas ele infunde uma esperança especial do Espírito Santo que vem e traz vida onde estava seco. Não é só uma obra de reconstrução, mas há um dom supra-adicionado no Espírito que vem. E aí vem a explicação, né? Que eu já dei para as crianças. Deus usou uma metáfora para ensinar para Ezequiel o que estava acontecendo com Israel. Desde a real percepção do vale de ossos secos, que é o que Deus dá para ele, e que era apenas um alumbramento para eles. Mas agora, na visão clara para o profeta, ele percebe que até o milagre da restauração, tudo isso é uma revelação de que há promessa futura. De que há uma promessa futura para Israel. Israel aqui, como equitipo, como caso concreto, está tendo que aprender, e para isso Ezequiel tem que se encher de esperanças e aprender, de que existe uma promessa de futuro. De que vai ficar tudo bem, não por uma esperança romântica, boba, humana, mas porque Deus vai trazer vida mesmo onde há sequidão completa. Com base na revelação dessa profecia, Ezequiel então recebe de Deus a ordem de continuar redobrando o ânimo ao anunciar a mensagem dele para os seus conterrâneos em Israel. A mensagem faz perceber a profundidade do estado em que Israel se encontra, o estrago, a medida do estrago, o tamanho do prejuízo, porque na maioria das vezes a gente oscila entre o desespero
quando a gente percebe um pouquinho do prejuízo, e a esperança romântica que nos leva a minimizar o tamanho do buraco. E as duas coisas são ilusórias. No desespero, você pensa que a coisa está ruim, é muito pior, como dizia o Belchior, ao vivo e a cores é pior ainda. Mas ao mesmo tempo, essa desesperança só existe para quem não sabe que o próprio Deus vem e promete, porque Ele quer manifestar que Ele é Deus, porque Ele quer que a glória dele seja vista. Então Ezequiel se enche de esperança e ele percebe que Israel está num estado deplorável, Israel está ressecada, sem vida, de que as pessoas não são nem mais capazes de ouvir a mensagem do Evangelho e ter qualquer esperança de futuro, mas que miraculosamente, porque Deus os chamou, Ele vai trazer algum tipo de restauração para aquele povo. E o propósito é que todos saibam que Ele é Deus e que Israel o conheça como Deus deles. Bom, tudo isso é Israel como o caso concreto. E a metáfora está lá para explicar o caso concreto. Agora vamos dar um passo à frente para terminar e considerar Israel como arquétipo. Por isso que eu usei a palavra complicada, menos comum, equitipo antes, porque eu ia usar arquétipo aqui. Arquétipo, a maioria de vocês já sabe o que é. Para quem não sabe, arquétipo é um modelo, um modelo básico, universal, um padrão à luz do qual outras coisas se repetem. Agora vamos usar Israel e Deus lidando com Israel e com Ezequiel em particular como arquétipo para nós hoje. Para entender, existe uma esperança? Mas em primeiro lugar, para valorizar essa mensagem de esperança, eu precisava entender o tamanho do estrago. Precisava cair na real, precisava que Deus mostrasse que nós estamos numa situação de quase terra arrasada. E eu não estou falando só desse momento. Nesse momento a gente vê pequenos vislumbres, adumbramentos antecipatórios que nos deixam perceber que as coisas estão piorzinho do que a gente pensava. Mas ainda assim a gente não tem dimensão do tamanho do buraco. E não é só esse do momento, não é Covid só, não é o risco eminente de autoritarismo, não é essa tirania biomecânica que varre a nossa sociedade. Não é só isso. Não são as ameaças só externas. É o fato de que esse mundo caminha mais e mais para a negação de toda esperança. E pior, ela vem fantasiada de uma poli-esperança. Sabe como, por exemplo, na área do amor entre homem e mulher, o pessoal não consegue deixar de inventar modas, então primeiro vem confusão de gênero, depois vem... Hoje em dia, muitas das pessoas acham que a única forma autêntica é o que eles chamam de poliamor, né? A coisa vai ficar... A gente acha que não pode ficar pior, fica um pouco pior. Mas debaixo disso tudo, é sequidão. São atos de desespero, são busca de ressignificações, porque não há esperança ou crença nos significados das coisas que nós tínhamos anteriormente. Então você tem que ressignificar tudo à luz dos seus apetites, numa tentativa de justificar. E nós precisamos ter consciência do estado das coisas. E há uma oportunidade num momento como esse que nós vivemos, porque um pouco da perplexidade e confusão que acontece por causa das questões, desde as questões médicas, de saúde, do risco real, da epidemia, da pandemia, mas até mesmo questões que elas têm a ver com a nossa vida em sociedade, com a compreensão dos valores das coisas, a sensação iminente de risco, todas essas coisas, elas se tornam para nós uma oportunidade de talvez ver Deus nos conduzindo a entender o tamanho do vale de ossos secos, a dimensão de sequidão ao nosso redor. Mas isso com o propósito
de uma esperança de dia amanhã, de futuro. A primeira coisa que a gente percebe ali é que Deus quis deixar Ezequiel de olhos bem abertos. E Deus quer abrir os seus olhos. Ele quer tirar um pouco da confusão, um pouco da miopia, um pouco do astigmatismo. Miopia te impede de ver certas coisas. O astigmatismo faz com que você tenha visões confusas, não é? Ele quer tirar as duas coisas para que a gente olhe de olhos bem abertos e entenda o prenúncio que precisa ser parte da nossa pregação, da nossa visão de mundo e do seu coração para você ter conforto, é entender que a gente vive sim uma condição de terra arrasada. Não tenha medo de olhar a dimensão disso. Ora, João 5,19 diz o quê? O mundo inteiro jaz no limbo. O mundo inteiro jaz na opção entre o bem e o mal. Se você se lembra, João 5,19 diz o mundo inteiro jaz no maligno. Por que você está esperando o que o mundo não tem? Quer mais? Romanos 3 diz o quê? Romanos 3,10. Não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esse é o estado natural, o estado do homem natural. É um vale de ossos secos. Mas a segunda parte importante aqui, tirada daquele, olhando para Israel como arquétipo, para a nossa vivência, é entender se a questão do reconhecimento da sequidão é o prenúncio, agora vem o realismo. É entender que não há nada que nós possamos fazer a respeito. Total inabilidade. A pergunta para Ezequiel foi para deixar claro para ele. Você pode fazer alguma coisa a respeito disso? É possível? Tem algo que possa ser feito? E Ezequiel teve só o Senhor sabe. Humanamente. E, então, se é preciso reconhecer a dimensão do estrago, é preciso haver da nossa parte um realismo quanto à nossa total inabilidade. Uma consciência da nossa incapacidade de ação para a reversão dessa situação, do ponto de vista humano. Não adianta. Não tem salvador da pátria, não tem. Você não é salvador da pátria, você não é salvador nem da sua própria vida. Nenhum de nós é. Não tem ninguém que possa fazer alguma coisa que reverta essa situação de sequidão ao nosso redor. Toda ação que a gente faz, quer seja política, quer seja comunitária, quer seja social, se ela for feita como se ela fosse nossa, ela vai, no máximo, maquiar ou mitigar uma situação que não vai ser resolvida no final. Você quer que eu ilustre isso? Se os médicos todos se juntarem e fizerem um esforço global e mundial para erradicar a morte, quantos de vocês acham que pode ser que eles consigam fazer isso? Mas se eles não conseguem erradicar uma certeza que existe, o que eles conseguem fazer? Postergar, certo? Mas se você chegar para o médico e falar, doutor, eu queria que o senhor descobrisse uma cura para a morte, ele provavelmente, rapidamente vai ligar para o amigo psiquiatra para te internar. Porque a morte a gente assume que é a condição humana, porque ela acontece em toda a natureza, todas as coisas morrem. E a gente não percebe que a morte é uma anormalidade completa, de acordo com aquela semente plantada no seu coração, que quer viver para sempre. Que não é um instinto evolutivo de preservação da espécie. Eu estou muito mais preocupado em viver do que em dar a minha contribuição para a preservação da espécie. Senão, aqueles dois espécimes que a Adriana e eu já fomos usados por Deus para trazer ao mundo, já teria feito meu trabalho. Mas eu quero que o Davi viva. Viva para se relacionar com vocês na eternidade.
Então essa consciência da inabilidade que nós temos de realmente resolver esse problema, isso que para Ezequiel foi dizer, eu não sei, mas o Senhor sabe. Isso vem complementado. Sim, Eclesiastes 9, só porque eu estou falando dessa questão desse realismo necessário, Eclesiastes 9, versículo 5 diz assim, porque os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão qualquer recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tá? Mas o que a gente vê, um terceiro ponto ali no arquétipo do que Deus está fazendo com Israel, é que ele provê as condições necessárias. Ele traz uma redenção. Ele ensina uma dependência de uma graça que vem de fora. E ele ensina para Ezequiel que a ação dele é a garantia de futuro e de vida. 2 Coríntios 5, 19 diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A inabilidade nossa só é uma oportunidade para aquele que tem a habilidade de trazer vida para aquilo que estava morto, porque já fez da primeira vez quando nos criou a partir da argila. Ele garante. E ele usa instrumentos, ele usa a palavra. Ele está ensinando para Ezequiel que pela palavra, pela pregação da palavra, profetiza esses ossos. Ele vai criar as condições necessárias e trazer a vida. Junto com aquele prenúncio difícil de reconhecimento, junto com o realismo que nos leva a entender nossa inabilidade, vem uma condição necessária para que haja um futuro, que é a promessa e a garantia de redenção. Nós dependemos de uma graça que vem de fora. Então o problema não é nosso no final das contas. Eu só preciso ouvir e atender aquilo que Deus diz. E isso é que traz a esperança. Esperança de vida, esperança de futuro. Esperança de coisas boas. A esperança de ouvir aquilo que está descrito em Apocalipse, no capítulo 21, versos 5 e 6 dizem de uma forma espetacular. Eis que faço todas as coisas novas. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte de água da vida. Essa é a promessa. Isso é o que ele promete no fim da Bíblia para nós. E tomar Israel aí como modelo do que Deus está fazendo. É olhar e entender que Ele está nos chamando como igreja para ter uma visão real das coisas, para entender a extensão e a profundidade desse vale de ossos secos ao nosso redor e entender que ele é reflexo de um vale de ossos secos que é interno, são os corações secos, as vidas secas. O realismo de saber que por conta própria a gente não resolve essa parada. Mas a alegria de saber que Deus, pela palavra dele, nos comanda e nos traz de volta, nos reconstitui junto aos nossos tendões enfraquecidos, fortalece os nossos músculos flácidos, nos traz carne limpa onde a nossa carne estava apodrecida. E aí, pelo Espírito dele, traz vida verdadeira. E ele faz tudo isso para uma esperança futura de que nós veremos a sua glória e saberemos que ele é Deus e o gozaremos de forma permanente. Só um negocinho, esse futuro não começa lá. Esse futuro começa aqui. Porque Jesus Cristo diz que o reino de Deus começa nos nossos corações. Não tem espera. Começa já. Pai, abençoa a tua palavra. Usa a tua palavra para dar vida. Que aquilo que foi pregado, que é teu, tenha permanência nos corações. Afasta o que for meramente humano. Em nome de Jesus. Amém.